Após falar de chefe de gabinete, a OTAN recua e diz que cabe a Kiev decidir condições de cessar-fogo. Chefe da Aliança Atlântico tenta contornar a declaração de seu chefe de gabinete em conferência de imprensa hoje, 17. Na Noruega, ao mesmo tempo, Stoltenberg declarou que não detectou nenhuma mudança nas forças nucleares da Rússia. Nesta quinta-feira, 17, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, tentou consertar a fala de seu chefe de gabinete feita na terça-feira, 15. São os ucranianos e apenas os ucranianos que podem decidir quando há condições para negociações e quem pode decidir na mesa de negociações qual é a solução aceitável, disse o chefe da aliança citado pela Reuters. Há 2 dias atrás, seu chefe de gabinete, Stian Jessen, Lira e Vieira. Na Ásia, Brasil gasta muitos esforços com a Europa e sem muito resultado, diz analista. Teve início, nesta segunda-feira 9, uma série de visitas de políticos com o presidente do Congresso, Arthur Lira, PP Alagoas. Funcionários do alto escalão do governo brasileiro a países da Ásia como China, Índia, Indonésia, Filipinas e Camboja, com o objetivo de estabelecer acordos comerciais e consolidar relações diplomáticas. As reuniões evidenciam o crescimento da influência global do Brasil, especialmente perante o Sul global, apontaram analistas ouvidos pelo Sputnik Brasil. Nesta segunda, o ministro das Relações Exteriores, embaixador Mauro Vieira, já está na Indonésia, onde participa da primeira reunião trilateral Brasil-ASEAN, Associação das Nações do Sudeste Asiático. O grupo de nações, composta por 10 países, representa a quinta maior economia global e a segunda projeções do FMI. Será responsável por 10% do crescimento do PIB global em 2023. Em termos absolutos, países da ASEAN, Brunei, Camboja, Singapura, Filipinas, Indonésia, Laos, Malásia, Miami, Tailândia e Vietnã são o terceiro maior parceiro comercial do Brasil. A visita de Vieira representa a primeira vez que um representante brasileiro visita o Camboja e as Filipinas, demonstrando o desejo do país de aumentar sua presença ao redor do globo. Para Marcos Cordeiro Pires, professor de Relações Internacionais da Universidade Estadual Paulista, Unisp, os encontros não são só um marco para o Brasil, mas para todo o mundo. Não há nenhuma solução para os desafios enfrentados pela humanidade que não passe pela atuação decidida dos países em desenvolvimento, afirmou. Um dado pode exemplificar isto. Em 2022, 5 países em desenvolvimento estavam entre as 10 maiores economias do mundo. 4 delas do BRICS: China, Índia, Rússia e Brasil. Por conta disso, ampliar os laços políticos e econômicos deixou de ser um tema ideológico e se tornou um imperativo para a elite política e econômica do Brasil. A oposição de Pires vai de acordo com a de Afonso de Albuquerque, professor de Ciências Políticas da Universidade Federal Fluminense, UFF, que vê na visita de Mauro Vieira e a abertura de novos caminhos pelos quais o Brasil pode exportar sua liderança ao redor do mundo. Nesse sentido, se aproximar de um bloco como a ASEAN permite ao Brasil
atuar como consolidador em diferentes frentes, como intermediário na resolução de conflitos entre os países da ASEAN e seus colegas do BRICS, Índia e China. O Brasil desempenha um papel muito diferente daquele papel que é desempenhado pela China e pela Rússia, que buscam um protagonismo através de uma oposição à ordem ocidental. A oposição brasileira e a oposição de um mediador, ele entra nos diálogos sem reduzir o espaço de um ou de outro, projetando um certo lugar de liderança justamente pelo fato de não ser ameaçador. Lira visita Índia e China. As visitas do alto escalão vão além das realizadas pelo embaixador e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, Pepe Alagoas. Chegará à Índia na terça-feira 10 para um encontro de chefes de parlamento de países do G20. Em seguida, Lira e outras lideranças parlamentares vão à China, onde se encontraram com parlamentares chineses e cumprirão agendas empresariais para o Evandro Menezes de Carvalho, professor de Direito Internacional Público da Fundação Getúlio Vargas, FGV, onde também atua como coordenador do Núcleo de Estudo Brasil-China e a política externa brasileira ainda não está à altura do desafio de ter a China como parceiro estratégico. Apesar de ser maior parceiro comercial, o potencial da relação sino-brasileira ainda está aquém do que poderia ser, afirmou Menezes de Carvalho. Uma das maiores provas disto, aponta o acadêmico, é que o Brasil está distante do maior projeto de política externa da China, iniciativa do Cinturão e Rota, que conta com a parceria de 18 países da América Latina e Caribe. O nível de conhecimento e esforço que o Brasil tem nas relações com a Europa, sem muito resultado concreto, veja o caso do acordo Mercosul, União Europeia, não se vê na relação com a China e Índia. As nossas lideranças ainda não estão preparadas para um mundo que se avizinha. Estão reagindo aos fatos apenas no próximo ano. Brasil e China celebraram 50 anos de relações diplomáticas, é uma boa oportunidade para reorganizar os rumos da política externa. A época da paz americana terminou após o ataque do Hamas em Israel, diz colunista dos Estados Unidos. O ataque do movimento Hamas a Israel tornou-se um dos sinais do fim da chamada Pax Americana. A hegemonia dos Estados Unidos e seus aliados, escreveu o colunista Raul Brads em um artigo de opinião para Bloomberg. Segundo o autor, a escalada do conflito na região é apenas um dos sintomas do agravamento da crise de segurança global. Apenas há umas semanas, o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, disse que a região está mais calma hoje do que há 2 décadas, oposto de que ele já se arrependeu do que disse e gostaria de voltar atrás, destacou Brandes. Segundo ele, atualmente é difícil encontrar pelo menos uma grande região que esteja intocada pela desordem atual. No entanto, segundo aponta o autor, um dos grandes momentos característicos do mundo contemporâneo é o fim da paz americana, era em que Washington e seus aliados tinham uma vantagem decisiva. O especialista militar chinês Qin Wan disse em entrevista a Sputnik que a Rússia e China devem tornar a dianteira para resolver o conflito árabe-israelense. Rússia atropela sanções e está perto de superar Estados Unidos e União Europeia no crescimento do PIB em mídia.
O jornal The New York Times indicou que a Rússia, mesmo com as sanções ocidentais, está cada vez mais perto de superar os Estados Unidos e a União Europeia no crescimento do Produto Interno Bruto (PIB). Para a mídia norte-americana, a economia russa demonstrou ser consideravelmente mais sustentável do que muitos países ocidentais pensavam depois da imposição das sanções. A economia Patrícia Corwin afirmou que Moscou foi capaz de encontrar outros compradores para seus recursos energéticos, começando rapidamente a injetar o dinheiro em sua economia. Anteriormente, o presidente russo Vladimir Putin declarou que o país estava entrando em uma nova fase de crescimento econômico. Putin também ressaltou o início da queda do dólar com base do sistema financeiro global. União Europeia recua sobre ajuda à Palestina, contradizendo o anúncio anterior de comissário do bloco. A decisão contradiz diretamente um anúncio unilateral de um comissário sobre o corte da ajuda à Palestina. A União Europeia não vai suspender os pagamentos de ajuda à autoridade palestina, disse seu chefe de política externa, Josep Borrell, na noite de segunda-feira 9, contradizendo diretamente um anúncio anterior do comissário de alargamento do bloco Olivier Varhelyi. A revisão da assistência da União Europeia à Palestina anunciada pela Comissão Europeia não suspenderá os pagamentos devidos, disse Borrell, em comunicado, acrescentando que isso equivaleria a punir todo o povo palestino, prejudicando os interesses da União Europeia na região, produzida apenas terroristas ainda mais encorajados. Várias horas antes, Varhelyi anunciou que a escala de terror e brutalidade contra Israel e seu povo por parte do Hamas era um ponto de virada para o bloco, que não pode haver negócios como de costume no futuro. Ele disse que a Comissão Europeia alocaria 691 milhões, cerca de 3,7 milhões em ajuda à autoridade palestina, sob revisão, e suspender todos os pagamentos imediatamente. O anúncio de Varhelyi ocorreu 2 dias após o confronto entre o movimento palestino Hamas e os militares israelenses, que ceifaram centenas de vidas em ambos os lados. Pouco depois, porém, Israel ordenou um certo total a Gaza, cortando o fornecimento de água e alimentos, eletricidade em mais de 2 milhões de palestinos no território. O ministro das Relações Exteriores de Luxemburgo, Jean Asselborn, foi alegadamente o primeiro alto funcionário europeu a contestar a proclamação Varhelyi, dizendo que a decisão deve ser tomada pelos 27 Estados-membros, que os Ministérios das Relações Exteriores deveriam discutir o assunto nesta terça-feira 10. O Ministério das Relações Exteriores espanhol, José Manuel Álvares, ligou para Varhelyi, transmitiu seu desacordo com a decisão, do qual os ministros das Relações Exteriores não tinham conhecimento, informou a emissora ABC, citando funcionários do governo não identificados. O Ministério das Relações Exteriores irlandês também questionou diretamente a base jurídica da decisão unilateral tomada por Varhelyi. Janez Lanassisi, comissário da União Europeia para ajuda humanitária, a gestão de crises, também contradisse seu colega húngaro, dizendo que, embora condene mais veementemente o Hamas, e a ajuda da União Europeia continuará enquanto for necessária. Em comunicado de imprensa esclarecendo as observações de Varhelyi, Comissão Europeia disse que estava lançando uma revisão urgente da assistência da União Europeia à Palestina, mas não suspendia quaisquer pagamentos porque não havia pagamento previstos. O objetivo dessa revisão é garantir que nenhum financiamento da União Europeia permite diretamente que qualquer organização terrorista
leve cabo ataques contra Israel. A comissão vai igualmente avaliar-se à luz das novas circunstâncias no terreno e seus programas de apoio à população palestina e à autoridade palestina precisam ser ajustados, acrescenta o comunicado. Exército israelense revela missão designada contra Hamas em Gaza. Porta-voz das Forças de Defesa de Israel, FDI, Jonathan Coricos, declarou que a missão do Exército foi designada para acabar com todo o potencial militar do Hamas. Foi designada uma missão, em primeiro lugar, de garantir que Hamas não tenha qualquer potencial militar para matar ou ferir civis. Em segundo, garantir que Hamas não governe a faixa de Gaza. Isso será alcançado, observou. O porta-voz também adicionou que as tropas israelenses estão concentradas na fronteira ao sul do país. Estão se preparando para completar suas missões. Na manhã de sábado 7, Hamas lançou um ataque sem precedentes contra Israel a partir da faixa de Gaza. O exército israelense relatou mais de 3.000 foguetes disparados a partir de Gaza. A infiltração de dezenas de palestinos armados em áreas da fronteira sul de Israel. Durante a incursão, pelo menos 100 israelenses civis e militares foram tomados como reféns e levados para Gaza. Em resposta, Israel lançou uma ofensiva contra Gaza. Estima-se que mais de 900 pessoas foram mortas em Israel, sendo 260 em um festival de música em Gaza. O número de mortos de pelo menos 770, segundo a Autoridade Nacional Palestina. Drenada por Kiev, Europa teme escassez de arma para enviar a Israel, diz mídia. Artigo publicado pela revista Política Moderna aponta para a escassez de armamentos em países europeus decorrente do fornecimento à Ucrânia. A Europa teme que a escassez de armamentos gerados em vários países do continente em decorrência do fornecimento à Ucrânia possa comprometer o fornecimento de assistência militar a Israel. E o que aponta um artigo publicado nesta segunda-feira 9 na revista Política Moderna. Segundo a publicação, representantes de países europeus discutiram nesta segunda-feira a possibilidade de fornecer assistência militar a Israel. No entanto, segundo o texto, muito expressaram o temor de que, devido à assistência à Ucrânia, não tenha praticamente mais nada relativo ao armamento militar para fornecer a Israel. Por causa da Ucrânia, enfrentamos uma enorme escassez de armamentos, disse uma fonte alemã e a publicação em condições de anonimato. Também nesta segunda-feira, os Estados Unidos descartaram o envio de tropas para Israel. Não há intenção de colocar tropas americanas no campo de batalha, disse o coordenador de comunicação estratégica do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca. Na manhã de sábado 7, Hamas lançou um ataque sem precedentes contra Israel a partir da faixa de Gaza. O exército israelense relatou mais de 3.000 foguetes disparados a partir de Gaza e a incursão de dezenas de palestinos armados em áreas da fronteira sul de Israel horas depois. Primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu declarou que Israel está em estado de guerra e convocou um número recorde de 300.000 reservistas. O número de mortos no confronto já ultrapassa 1.500, sendo que cerca de 900 israelenses mortos, 690 palestinos. Nesta segunda-feira, Israel impôs em um cerco total a Gaza, com corte de eletricidade e bloqueio à entrada de água, alimentos e combustível. Mais cedo, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, chamou atenção para a necessidade de cessar urgentemente o derramamento de sangue entre Israel e Palestina. Segundo ele, uma solução para o problema palestino só é possível com base nas relações do Conselho de Segurança da ONU,
que pressupõe a coexistência dos dois estados. A analista explica por que os Estados Unidos podem colocar a Ucrânia em segundo plano enquanto ajudam Israel. Após ataque surpresa do Hamas, Israel teria solicitado bombas guiadas com precisão e interceptores adicionais dos Estados Unidos para o seu sistema de defesa aéreo Cúpula de Ferro. Como o conflito no Oriente Médio pode afetar os compromissos de Washington com Kiev. A Cúpula de Ferro israelense é um sistema de defesa aérea de curto alcance e foi esmagado pelos ataques do Hamas no último sábado 7, revelando sua vulnerabilidade. Após o ato hostil do grupo palestino, Tel Aviv pediu assistência militar a Washington, incluindo fornecimento de munições conjuntas de ataque direto, mísseis interceptores para as defesas aéreas de Israel, apoio de inteligência e potencial mais capacidades e armas, segundo a imprensa norte-americana. A operação contra Hamas está evoluindo. Entretanto, os legisladores dos Estados Unidos também devem considerar a proposta de lei de 100 bilhões, cerca de 502,6 bilhões do presidente Joe Biden para a Ucrânia. Será que algum deles vai ficar em segundo plano? Pense que inicialmente haverá uma aceleração do sistema de armas que já estão em processo de envio para Israel, bem como ajuda financeira, é claro, vigilância e assistência de inteligência, incluindo assistência de seleção de alvos regionais. Israel precisa, disse o tenente-coronel Karen Kiotovsky, ex-analista do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, Sputnik. O Irã volta a negar ligações com o ataque do Hamas, mas diz que Israel teve derrota militar irreparável. O líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, rejeitou novamente as alegações de que o país persa estaria envolvido no ataque do final de semana, mas destacou o que classificou como derrota militar e de inteligência irreparável de Israel. Ao participar hoje 10 da cerimônia de formatura conjunta dos cadetes que estudam nas academias das Forças Armadas da República Islâmica do Irã, líder declarou que apoiantes do regime sionista e outros têm espalhado rumores nos últimos 2-3 dias, incluindo que o Irã estaria por trás desta ação. Estes rumores são falsos, disse Khamenei em um discurso segundo a Reuters. A causa dessa tempestade destrutiva foi a contínua brutalidade e favoricidade do falso regime usurpador contra os palestinos. Este regime não pode esconder a sua face monstruosa e torturosa no ataque a Gaza e no massacre dos habitantes de Gaza através do ato de mentir ou de se fazer de vítima, disse. Khamenei ainda indicou que um ataque a Gaza vai desencadear uma torrente de raiva muito mais pesada. O regime de ocupação procurar retratar-se como uma vítima para aumentar ainda mais os seus crimes. Este é um cálculo equivocado, resultará em um desastre ainda maior. Esta grande calamidade foi provocada pelas ações dos próprios sionistas, porque quando se ultrapassa os limites da favoricidade e da brutalidade, deve-se antecipar uma tempestade, acrescentou o líder citado pelo Tasnim. Outras autoridades iranianas já haviam rejeitado ontem as acusações de envolvimento iraniano na preparação do ataque do Hamas, mas Ayatollah ainda não havia se pronunciado. Os Estados Unidos disseram na segunda-feira 10 que o Irã era cúmplice do ataque, mas acrescentaram que não tinha informações de inteligências ou provas que apoiassem esta afirmação. Recém-empossado chefe do Estado-Maior Conjunto norte-americano, General Charles, alertou Teherã
para não se envolver na crise, dizendo que não queria que os conflitos se ampliassem, diz a mídia. Mais de 1.000 residentes israelenses morreram, mais de 3.400 ficaram feridos desde o início da escalada do conflito israelo-palestino, informou a embaixada israelense nos Estados Unidos em sua conta X do antigo Twitter. O Ministério da Saúde de Gaza disse que pelo menos 687 palestinos foram mortos e 3.626 feridos em ataques aéreos israelenses no enclave bloqueado desde sábado 7. Lavrov diz que a Carta da ONU deve se tornar a base para a nova ordem mundial. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, escreveu um artigo onde delineou as questões mais vitais das relações internacionais e instou as nações a aderirem à Carta da ONU, em vez de construção da ordem baseada em regras do Ocidente. Uma nova ordem mundial deve se estruturar em uma base sólida, especificamente nos princípios da Carta da ONU, uma vez que a maioria dos países pretende existir em condições de multipolaridade, disse o ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, nesta terça-feira 10. Existe uma base para a construção de um novo mundo? Ela é sólida e está a Carta das Nações Unidas. O principal agora é evitar a sua destruição como resultado de malabarismos seletivos, oportunistas de princípio e estatuários para conseguir a sua implementação da sua totalidade e interconexão com todos os países, disse Lavrov em seu artigo. Apenas se o direito internacional for observado, a humanidade terá a oportunidade de superar o legado prejudicial da era unipolar, afirmou o ministro, acrescentando que os preparativos para a cúpula no futuro da ONU, planejada para 2024, mostrariam como todos estavam na busca pela concretização da sua responsabilidade própria e coletiva pelo destino deste mundo. O principal diplomata russo disse ainda que a responsabilidade pela atual crise nas relações internacionais cabe às potências ocidentais que prosseguem uma política agressiva e egoísta. É necessário garantir que o espírito de multipolaridade consagrada na Carta das Nações Unidas seja concretizada. Um número crescente de países da maior global procura reforça sua soberania. É defender os interesses, tradições, cultura e modo de vida nacionais. Eles não querem viver sob o comando de qualquer um, querem ser amigos e negociar entre si e com o resto do mundo apenas em condições de igualdade para benefício mútuo no âmbito de uma arquitetura multipolar, objetivamente emergente, disse Lavrov. Lavrov criticou o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, por impor-se arbitrariamente como senhor do destino da humanidade, ignorando ao mesmo tempo o legado dos países fundadores da ONU. Ele acrescentou ainda que os países ocidentais utilizam a Carta das Nações Unidas de forma aleatória e apenas quando esta serve os seus interesses geopolíticos. A ampliação do BRICS, influência crescente de várias organizações regionais, é a possível reforma da ONU apoiada por muitos países, correspondente plenamente a essa tendência, sublinhou o ministro russo. Analista: ataque do Hamas pode ser tentativa de romper negociações entre Arábia Saudita e Israel. Os ataques do Hamas contra Israel, que se iniciaram no sábado 7, pode ser uma tentativa de interromper as negociações de normalização das relações entre Arábia Saudita e Israel, disse a Sputnik, ex-oficial de segurança nacional dos Estados Unidos, Ivan Alander. O Hamas provavelmente está tentando impedir a reaproximação saudita-israelense, que pode fazer com que os interesses palestinos sejam vendidos pela Arábia Saudita para obter a garantia de segurança
dos Estados Unidos. Além disso, o Hamas pode estar fazendo afirmações sobre o governo conservador israelense, acelerando o estabelecimento de colônias na Cisjordânia, diz Elandey. Na segunda-feira, 9, John Kirby, coordenador de comunicações e estratégia do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, disse que é muito cedo para dizer qual o impacto o conflito de Israel e Hamas terá nas negociações de normalização entre Israel e Arábia Saudita, mas notou que o processo está em andamento. Kirby também mencionou que os Estados Unidos não possuem nenhuma evidência concreta de que o Irã esteja envolvido nos ataques do Hamas. De acordo com Eland, o conflito entre Israel e o Hamas pode escalar regionalmente, mas a Síria está muito fraca devido à sua guerra civil e o Irã também é instável. Nenhum deles provavelmente quer uma guerra direta com Israel. Em boa medida, os Estados Unidos parecem estar inclinados a se envolver mais diretamente se qualquer um desses países fizer, observou o especialista. Eland espera que a ajuda à Ucrânia provavelmente continue, mas a um nível reduzido, à medida que os Estados Unidos viram sua atenção monetariamente para as necessidades de segurança de Israel. Apoio árabe à causa palestina cresce após ataque do Hamas contra Israel. Em cidades e países do mundo árabe, uma onda de solidariedade ao povo palestino cresceu após os ataques do Hamas contra Israel, que levou a um conflito sem precedentes na região de Ramallah, Beirute, de Damasco ao Cairo. O apoio à resistência contra a ocupação de território pelos israelenses e lembrado a todo momento. É o caso de Farah al-Saad, um vencedor de café de 52 anos de Ramallah, na Cisjordânia, ocupado por Israel. Em entrevista à AFP, ele disse que durante toda a vida viu Israel nos matar, confiscar as nossas terras e prender nossos filhos. Fiquei satisfeito com o que Hamas fez, contou o homem, que tem um filho detido em Israel. Ele ainda enfatizou que já temia a escala de retaliação, principalmente na região da faixa de Gaza. Só nesta terça-feira 10, mais de 4.000 pessoas foram ao centro de Amman, na Jordânia, para demonstrar o apoio ao Hamas. Diversas pessoas entoavam "de Gaza veio a voz e revolução até a morte". Outros apoiadores palestinos em Beirute, capital do Líbano, distribuíram doces após os ataques terem atingido várias cidades de Israel. Os dois países vivem tecnicamente em guerra há 22 anos e o sul libanês é ocupado por tropas israelitas. O ataque surpresa do Hamas aconteceu no sábado 7 de outubro, durante um feriado após se infiltrar em comunidade ao sul de Israel. Pelo menos 900 pessoas foram mortas a tiros, incluindo jovens que participavam de um festival no deserto. Do outro lado, com os bombardeios a Gaza, pelo menos 765 pessoas já morreram. Fogos de artifício. Na cidade portuária de Sidon, também no Líbano, moradores soltaram fogos de artifício e se reuniram em praças públicas em prol dos combatentes da resistência palestina. Na Universidade Americana de Beirute, o estudante palestino Reem Sobi, de 18 anos, afirmou que a APF, que não pode portar armas, mas pode apoiar o movimento do Hamas. Em uma rede social, comediante libanês Shadem Faki comentou a onda de apoio que esperava dos palestinos serem mortos todos os dias, não fazerem nada a respeito, morrer silenciosamente, disse em um vídeo.
Eles portarão armas e regirão. Este é o seu direito, acrescentou ela, observando que pode ser contra o Hamas e ainda apoiar qualquer resistência armada contra o opressor contra em Damasco, na Síria. A bandeira palestina foi hasteada para a funcionária universitária Mara Suleiman, 42 ataque, despertou um sentimento que não era movido há muitos anos e revivou o espírito de resistência já na Tunísia. Partidos políticos até a presidência declarou apoio total e incondicional ao povo palestino. Até no Egito, que proíbe protesto, não autoriza jogos de futebol, foram transformados em demonstração de solidariedade aos palestinos. Nas redes sociais de Emirados Árabes Unidos, também não faltaram declarações. O analista descreveu os ataques de Israel-Gaza como uma campanha de genocídio. No Bahrein, os manifestantes cobriam os rostos, alguns em palestinos, durante comícios quase diários não autorizados. Apoiaremos sempre os nossos irmãos na Palestina, disse um manifestante de 29 anos, falando sob condições de anonimato.